Eu me sinto em casa aqui na igreja, bem aconchegante. Vejo nos rostos de vocês, assim, pessoas simpáticas. Não estou falando isso para agradar a igreja, não. Eu sou bem sincera. Quando é simpático, eu fico quieto, né? Mas eu me sentindo em casa aqui com vocês. Estou feliz por me encontrar com o Pedro. Pedro foi a pessoa que me deu estudo para eu me batizar na igreja. Foi a pessoa que teve paciência comigo. Ele mais uma turminha, hoje mesmo eu agradeci. Eu estava pensando outro dia no Pedro e nos meus outros amigos que me acompanharam quando eu me batizei. Como eles tiveram paciência comigo. Quando a gente entra no convertido, a gente faz cada coisa, né? Coisas boas e outras assim, meio extrapoladas. Mas Deus ele sempre põe no nosso caminho pessoas para nos ajudar e orar por nós. Então, nós agradeçamos a Deus por essa dádiva da amizade, dos amigos sinceros que Deus põe no nosso caminho para estar sempre antecedentes, preocupados conosco. Eu vejo aqui muitos juvenis. Como você cresceu? Eu também fui bem pequenininho, né? Esse mapa está ficando cada vez mais velha, né? É ruim, né? Porque você vai nas igrejas, assim, você lembra que era pequenininho, depois já está tudo moço. Mas que você possa estar crescendo firme na rocha, viu? Firme em Jesus. Todos os juvenis que estão aqui, vocês eu creio que são aqueles que vão dar o alto clamor, viu? Que nós já vamos estar presos, uns vão ter morrido, Jesus já está às portas, então vocês precisam estar preparados. Jesus com 12 anos, ele já deu aula já para os intelectuais da sua época, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, que eram os intelectuais da sua época, os doutores, os pós-doutorados e PhDs da época de Cristo. Ele com 12 anos deu aula para eles. Quem foi o professor de Cristo? Deus. Foi Deus. Deus foi o professor de Cristo. Então, idade de 12 anos, 13, 14, 15 anos, muitos falam, não, mas ele é muito novo. Não é desculpa não. Deus vai cobrar. Porque Jesus com 12 já fazia trabalho. Quando a mãe dele esqueceu ele, e perguntou onde você estava, ele disse o quê? Ele estava cuidando dos negócios do meu pai. Então, você já tem responsabilidades, viu? Isso é um privilégio. Isso é um grande privilégio para vocês. E os adultos que estão aqui, cabe aos adultos e aos idosos dar o exemplo do cristianismo prático. Vocês aqui na igreja, como é o nome da igreja? A igreja do Parque Paulista tem recebido bastante pregadores aqui de longe, verdades, presente aqui nesta igreja. Eu vim aqui com o evangelista Daniel Garanon há uns 2 anos, eu acho, em 2010. Eu estive aqui com ele, ele falou sobre os pensamentos, a mente. Vocês lembram do sermão? Falou sobre a mente, os pensamentos. Foi muito bom quando eu estive aqui. E hoje nós vamos falar sobre os desapontamentos. Há pouco tempo nós tivemos uma semana do Calvário. A igreja que realizou a semana do Calvário, a semana de oração que eu mais gosto na igreja é a semana do Calvário. Eu gosto demais da semana do Calvário. O hino que eu escolhi, Estavas Lá, é um hino que me emociona. Se você meditar bem na letra do hino, é um hino solene, que nos leva ao tempo de Cristo. Né? E hoje nós vamos também meditar naquela época, naqueles dias. Vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos discorrer daqueles dias até os nossos dias. Lucas 24, do versículo 13 ao 21. Se alguém quiser ouvir o nosso programa de rádio, na Musical FM, é 105,7, todos os domingos, da 1 às 3 da tarde.
tarde. Nós temos muitos ouvintes aqui na região, sempre ligam lá para nós. A gente manda material gratuitamente, se vocês quiserem se cadastrar para receber. São várias palestras muito interessantes, vocês vão gostar. 105,7 Musical FM. Vai ao ar todos os domingos, da 1 às 3 da tarde. Lucas 24, no versículo 13 em diante. Diz assim: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, o versículo 21 é a chave da meditação de hoje. Nós esperávamos que ele fosse aquele que fosse remir Israel. Era um dos discípulos de Jesus, não daqueles mais próximos, mas daqueles que acreditavam que ele fosse aquele que ia remir Israel. Vamos viajar no tempo e vamos tentar entender a mentalidade destes homens na época de Cristo. Vocês acham que esses homens, eles não eram abnegados? Não eram verdadeiros servos de Deus? O que vocês acham? Que eles eram homens sem fé? Esses homens esperavam que Jesus fosse aquele que fosse remir Israel. Deixaram seus empregos, deixaram suas famílias para seguir aquele que eles pensavam que fosse o que ia remir Israel. Abnegaram-se, debateram com os líderes da sua época, religiosos, expulsaram demônios, fizeram curas e milagres, acompanhavam aquele que eles achavam que fosse remir Israel, aonde quer que ele fosse. Fizeram juras de amor a Cristo, porque eles esperavam que ele fosse aquele que ia remir Israel. Um deles chegou a pedir para sentar do lado direito e o outro esquerdo daquele que eles pensavam que fosse remir Israel. O povo de Israel, eles aguardavam um rei. O povo de Israel era o único povo que tinha o Deus verdadeiro. E eles esperavam aquele que fosse remir Israel. Jesus Cristo. Aqui diz que ele era homem poderoso, homem de Deus. Jesus Nazareno, profeta, poderoso em obras e palavras diante do Deus Todo-Poderoso e de todo o povo. Esse era aquele que eles achavam que fosse remir Israel. Mas que vergonha! Que vergonha! Já pensou? Você prega que aquele é o Filho de Deus e que ele fosse remir Israel e ele é humilhado, cuspido, apanhou, não fez nada, foi crucificado, humilhantemente morreu numa cruz. Que vergonha que esses discípulos ficaram. E ainda, nos momentos mais difíceis, daqueles que eles achavam que fosse remir Israel, eles fugiram com medo. Porque se fizeram isso com seu mestre, o que não fariam com eles? Estavam desapontados. Porque eles
pensavam que Jesus seria o rei de Israel. A interpretação profética estava errada. Eles encontraram o verdadeiro Filho de Deus, mas não sabiam qual era a essência do seu reino. E foram desapontados. Vocês conseguem imaginar o que esses homens passaram? A vergonha que esses homens passaram? Como é que eles iam olhar agora para suas famílias? Aqueles que deixaram as suas famílias para seguir o rei de Israel, e agora o rei de Israel humilhantemente crucificado. Era a morte mais cruel. Tenta imaginar hoje alguém sendo acusado, aquele que você segue, aquele que você diz que é seu rei espiritual do seu povo. Toda a mídia em cima, falando mal, suspeitando mal do seu caráter, humilhando, levado preso, com pena de morte. Já imaginaram? Com que cara vocês iam olhar? Com que cara nós iríamos olhar para aqueles ao qual nós falamos que ele era aquele que ia redimir o povo? Esse foi o primeiro desapontamento profético. Deus queria que seus filhos, o seu povo, naquela época, fossem desapontados? Era essa a vontade de Deus? Não era essa a vontade de Deus. Mas eles tiveram uma segunda chance. Depois, Jesus mesmo se manifestou aos discípulos de Emaús e aos seus 12 apóstolos, seus 11. Judas já tinha se dissipado. E depois, então, ele deu a promessa do Espírito Santo. Eles receberam o poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que toda criatura, Paulo fala que toda criatura na terra foi pregada no Evangelho. Toda criatura foi pregada através do poder do Espírito Santo. Mas antes de Jesus voltar, tinha que vir a apostasia. Paulo fala lá em Tessalonicenses que antes que Jesus voltasse, deveria acontecer a apostasia. Por quê? Porque Satanás ainda tinha que manifestar o seu verdadeiro caráter. E foram 3 anos e meio proféticos para Satanás demonstrar o seu caráter, através da primeira besta de Apocalipse. Mas aconteceu um segundo desapontamento. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Nós vamos ler todo o capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, e se cumprir o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez,
muitos povos e nações e línguas e reis. Essa profecia está falando de quem, irmãos? Está falando de que povo? Tem alguém aqui na igreja que não é batizado na igreja adventista? Todos que estão aqui, você está recebendo isso. Seja bem-vindo ao nosso meio. Só você? E você? Seja bem-vindo aqui conosco. Hoje vocês vão conhecer a história dessa igreja. Viu? Você também? Seja bem-vindo aqui, viu? Aqui vocês estão no lugar certo. Vocês vão ver por vocês mesmos. Peça a Deus e Ele vai provar isso para vocês. E vocês vão saber agora a origem dessa igreja. Não vão saber tudo, porque é muito longa. A pessoa que está dando estudo deve descrever isso para vocês. Vocês devem conhecer isso. E os irmãos adventistas que estão aqui devem saber por que eles estão aqui. Por que nós estamos aqui? Da onde surgiu essa igreja? Essa igreja surgiu de uma outra igreja, de um pastor que brigou com um outro pastor, foi lá no fundo da casa dele e abriu uma igreja. Foi assim que surgiu a igreja adventista. Ela surgiu de uma apostasia que aconteceu, a igreja se dividiu, aí foi ali, alugou um salão e fez uma igreja. Esta igreja, ela não é igual às outras igrejas que vocês têm visto por aí. Esta igreja tem uma história profética fundamentada na palavra de Deus. Tem muitos adventistas que têm vergonha da história dessa igreja. Mas a história dessa igreja, ela vem de um desapontamento. O desapontamento que aconteceu com os discípulos. Foi dada aos discípulos uma segunda chance? Então, vamos então conhecer a história desse desapontamento. Eu vou falar bem rapidinho, porque é longa. Quem está recebendo estudo vai ter que pedir lá para quem está te dando estudo para você conhecer melhor, tá? Anote aí quem está recebendo estudo, Daniel 8,14. Daniel 8,14, você vai pedir para quem está te dando estudo explicar. Lá está escrito, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havia um homem chamado Guilherme Miller, da Igreja Batista, na época do século XVIII, na época de 1820, mais ou menos. Nessa época, não existia igreja pentecostal e nem neopentecostal. Igreja pentecostal, neopentecostal, todos sabem o que é? Então, igreja pentecostal são aquelas igrejas que elas são bem emocionais, falam em línguas estranhas, gritam bastante. E as neopentecostais são mais exageradas do que as pentecostais. Um exemplo, a igreja pentecostal é a igreja Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal. A igreja neopentecostal, a Sara Nossa Terra, é uma igreja neopentecostal. Mundial do Poder de Deus é uma igreja neopentecostal. Essas igrejas, esses movimentos, nessa época do século XVIII, 1820, 1830, não existiam. Elas foram passadas a existir no século XIX. Na época do século XVIII, existia a igreja batista, a igreja metodista, a igreja luterana, não existia a igreja adventista, a igreja católica, a igreja anglicana, aquelas igrejas tradicionais. Então, essas eram as igrejas que existiam. Lá nos Estados Unidos, a maioria das pessoas elas eram evangélicas. Quase não tinha católico lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos moravam aqueles que fugiram da igreja católica na época da Idade Média. Arrumaram um novo país para morar, o país da liberdade. Então, nessa época de 1800 e pouco, haviam católicos, mas poucos. A maioria era evangélica. Evangélico tradicional, não os pentecostais. As pessoas dos shoppings já eram criadas na igreja, era natural ser evangélico lá. Então, Guilherme Miller, ele foi criado na igreja batista. Ele foi criado na igreja batista e ele era um grande general. Ele era um grande general. Só que ele deixou de acreditar em Deus. E ele começou a pensar, olha, esse negócio de acreditar, ele começou a ler vários livros, começou a descrer de Deus. Então ele acreditava na causa-efeito. Então ele dizia, tem um exército. Se o meu exército está mais bem preparado, tem mais armas, tem mais tecnologia, vamos dizer, e o outro tem menos pessoas, menos preparação, menos tecnologia,
causa e efeito. Quem vai ganhar? O que está mais preparado, não é? Então ele não acreditava em milagres. Só que numa das guerras que teve lá nos Estados Unidos, o exército dele, que estava muito menos preparado, que já sabia que ia perder, ganhou. Aí isso intrigou a mente desse homem. E ele falou, não, eu vou estudar então a Bíblia. Eu vou começar a estudar a Bíblia. E eu não vou sair de cada versículo enquanto eu não entender. Para ele estudar a Bíblia, ele pegou vários outros livros para ajudá-lo. Livros que foram escritos por homens lá da Idade Média. Por exemplo, a conta das 2.300 tardes e manhãs proféticas de Daniel 8,14, que diz que 2.300 dias são 2.300 anos. Isso daí saiu da cabeça do Guilherme Miller? Não saiu. Outros homens já estudavam as profecias. Ele pegou livros de outros homens da Idade Média, fundadores das igrejas, e começou a estudar junto com a Bíblia. Quando ele chegou em Daniel 8,14, ele começou a estudar e fez as contas. A data que o povo saiu para reedificar Jerusalém, até a 2.300 tardes e manhãs, caía lá em 22 de outubro de 1844. Ele tinha feito uma conta errada, depois caiu nessa de 22 de outubro de 1844. Tinha todo um quadro profético. Eu tenho amigos que têm o mesmo quadro profético do Guilherme Miller, que ele fazia com os animais. Aí ele explicava tudo. E aí ele falou, nossa, Jesus vai voltar dia 22 de outubro de 1844. Marcou a data da volta de Jesus, vocês acreditam? Marcou a data da volta de Jesus. Sabe por que ele marcou? Os 2.300 anos caíram no dia 22 de outubro de 1844. Acontece que havia uma crença popular na época de Guilherme Miller de que o santuário era a terra. Na época dele, todos os cristãos unanimemente acreditavam que quando a profecia falava de santuário, estava falando do planeta Terra. E na época de Guilherme Miller, as pessoas estavam muito acomodadas. Ninguém mais falava da volta de Jesus. Ninguém mais falava. Eles criam um milênio de paz. Então eles acreditavam que ia ter um milênio de paz e depois Jesus viria. Então, Guilherme Miller, de acordo com todas essas crenças aí, populares, né, dentro do estudo dele, chegou à conclusão que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus ia voltar. Aí ele não queria pregar, né? Ele orou. Senhor, não sei se eu devo pregar, mas Jesus vai voltar, eu tenho que avisar todo mundo. Aí ele orou e falou, Senhor, se for para eu pregar, vai vir alguém aqui me chamar tal dia. Pois não foi um menino lá chamar ele para pregar na Igreja Batista? E ele foi lá na Igreja Batista pregar. E ele pregou essa profecia. Quando ele pregou essa profecia, intrigou a igreja, intrigou o povo, e eles queriam estudar a profecia. Irmãos, esse homem, esse Guilherme, foi chamado para pregar em tudo quanto é igreja, metodista, presbiteriana, luterana, anglicana, batista. Olha, era tanta gente que queria ouvir as pregações do Guilherme Miller, que eles começaram a fazer tendas e viajar pelas cidades, e começaram a imprimir folhetos, e entregar, fazer outdoor, e avisar, e muitos começaram a se converter. Ateus se convertiam. Porque se tem uma coisa que converte um ateu é a profecia bíblica. Porque ela é fatal, infalível, a profecia bíblica. Porque ela conta a história do mundo antes mesmo dela acontecer. Então muitos se converteram. Eles tinham o banco dos aflitos. Ali sentavam aqueles que não tinham tido ainda um encontro com Jesus. Tudo isso que eu estou contando está num livro, A História do Adventismo. Tá? Eu aconselho os adventistas a estudar a sua história. Está escrito lá. Então, nesse banco dos aflitos ficavam aqueles que ainda não tinham se entregado a Jesus, que não conseguiam se entregar. Sabe quem sentou nesse banco dos aflitos que tinham lá? Era o banco da frente, e ficavam as irmãs orando. Ellen White sentou ali. Porque ela, quando ela ficou sabendo da notícia de que tinha um pregador que disse que Jesus ia voltar, ela falou, não estou pronta. Ela tinha 13 anos. Ela disse, eu não estou pronta. Jesus vai voltar e eu vou ficar. E ela foi para o banco dos aflitos. Foi mais ou menos, acho que 1 ano, se eu não me engano, posso estar errada, para ela encontrar Jesus. Foram lutas diárias e muitos ali lutavam. Irmãos, as pessoas acreditavam tanto que Jesus ia voltar
profecia, nunca tinha visto Guilherme Miller, não sabia nem quem era, porque na época não tinha internet, não tinha essas coisas que a gente tem hoje, que você fala um negócio aqui, amanhã está lá na Europa. Não era assim. Antigamente era com navio, com carroça, com cavalo, a informação demorava para chegar. Mas aqui na América do Sul, um outro homem estudou a mesma profecia e aconteceu o mesmo movimento. A mesma coisa. E na Europa aconteceu a mesma coisa. E nenhum deles se conhecia. Mas vamos então voltar lá nos Estados Unidos. Foi um movimento que mexeu com todo mundo. Os políticos ficaram sabendo desse movimento. Os publicitários ficaram sabendo desse movimento. Os economistas ficaram sabendo desse movimento. Eles faziam piadas. Eles davam risada. Eles faziam até outdoor para fazer propaganda. Já que o mundo vai acabar, vamos fazer isso aqui para vender as coisas. Entendeu? Eles riam, faziam chacota da cara daqueles que estavam aguardando que Jesus ia voltar em 1844, no dia 22 de outubro. Havia uma família de um pastor da igreja congregacionalista chamado Carlos Fish. Carlos Fish, ele tinha 30 anos e também concordava com essa mensagem. Poucos dias antes do dia 22 de outubro, o Fish batizou 3 grupos sucessivos de conversos em um rio. A cerimônia foi ao ar livre e estava num dia muito frio. E fez com que o Carlos Fish ficasse doente, muito doente. Naquela época, a medicina não era tão avançada como hoje. E ele ficou doente e morreu. Ele tinha as filhinhas dele e a esposa. Mas o funeral do Carlos Fish não foi tão triste como você vê os funerais hoje. Sabe por quê? Porque faltavam poucos dias para Jesus voltar. Então elas estavam com esperança. Meu pai vai ressuscitar quando Jesus voltar. Quando as filhinhas choravam, a mãe falava: filha, não chora. O seu pai vai ressuscitar no dia 22, quando Jesus voltar. E todos então se prepararam. Chegou o grande dia, dia 22 de outubro de 1844. Na casa de Guilherme Miller, atrás assim da casa, tinha umas pedras assim, e eles ficaram todos lá, cantando hinos, louvando a Deus, aguardando a manhã gloriosa. E o relógio foi batendo as horas. E o relógio foi batendo as horas. Quando o relógio da casa de Guilherme Miller bateu a meia-noite do dia 22 de outubro de 1844. Então eles esperavam que Jesus estava vindo. Mas Jesus não veio. Vocês conseguem imaginar a angústia desses homens? Conseguem pensar nas filhas de Carlos Fish, esperando que seu pai ressuscitasse? Jesus não veio. Jesus não voltou. E eles foram desapontados. Como agora eles iam olhar para a cara